Boa noite, gente. Boa tarde, boa noite. Dia um pouco movimentado. Eu queria começar só me apresentando, para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Júlio, eu sou filho do pastor Adilson, né? Eu sou primeiramente cristão. Eu sou batizado lá para 2012, 2011, eu nunca lembro exatamente quando que eu fui batizado, mas já tem um tempo que eu estou na igreja. E em segundo lugar, por mais que não pareça, eu sou médico, formado, já passei pela faculdade, por mais que eu pareça ter 14, 15 anos, eu tenho 26, no auge dos meus 26 anos. Então eu já tenho um tempinho aí que eu tô na igreja porque eu vim de um lar cristão. E eu recebi a oportunidade de trazer a palavra hoje e a oportunidade veio com uma dúvida do que eu ia falar. Tem muitos temas, a Bíblia é muito grande, tem muita coisa que eu poderia tratar. Cada versículo tem 30 jeitos diferentes de você falar dele. Só que eu vi que eu estava indo pelo caminho errado, porque eu estava tentando ver o que eu queria falar e não é esse o propósito. Eu deixei Deus decidir o que eu deveria falar. Eu continuei lendo a Bíblia, continuei ouvindo pregação até que chegou uma pregação que chama bastante minha atenção, um texto que chama bastante minha atenção que eu queria trazer para vocês hoje aqui. E para começar, eu queria deixar uma pergunta na cabeça de vocês, para vocês irem pensando durante a pregação de hoje. A pergunta é: para onde você vai depois que você morrer? Se você morresse hoje, para onde você acha que você iria? Não sei se eu tenho uma resposta certa para isso, mas eu quero que você fique pensando sobre ela durante a pregação. Que o texto que a gente vai ler, e vocês já podem abrir, não está em Hebreus 6, de 9 a 12. Hebreus 6, de 9 a 12. A gente vai ler o texto, depois eu vou orar novamente com vocês. Mas só para vocês entenderem um pouco do contexto, o texto de Hebreus a gente não sabe qual é o autor que escreveu ele. Normalmente, quando você vai ler uma carta, ele começa com uma saudação, né? Eu, Paulo, ou alguma coisa mostrando quem escreveu. A gente não tem muita certeza de quem escreveu Hebreus, mas a gente sabe muito bem para quem Hebreus foi escrito. Hebreus foi escrita para a igreja de Hebreus, que tinha uma comunidade judaica, é uma comunidade de judeus, que eles estavam vivendo uma dificuldade muito grande, que a gente não vai entender muito bem, mas que era uma dificuldade deles, que como era uma comunidade judeu, e recentemente eles tinham tido contato com Jesus, era pouco tempo depois de Jesus isso, eles estavam vivendo perseguição da comunidade judaica por serem judeus cristãos, por terem se convertido. Nisso, muitos deles tentaram criar uma mistura, uma amálgama, uma coisa que não fazia muito sentido entre o judaísmo e o cristianismo, tentar pegar as práticas antigas e trazer para o cristianismo. Só que isso não estava levando eles a lugar nenhum e acabou levando eles ao pecado por conta da perseguição que eles estavam recebendo. Eu vou ler o texto na Nova Almeida atualizada, caso vocês queiram colocar na mesma. Só abrir aqui também, porque eu não abri. Hebreus 6, de 9 a 12. E antes desse texto, até o 8, é um texto mais pesado, que ele está falando de apostasia, que ele está falando dos membros, que por conta desse contexto que eu te falei, dos membros que estavam se desviando. Então ele vai com uma fala mais pesada, uma fala de cobrar, e até que ele chega no versículo 9, que fala assim: quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome. Pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza de esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Se vocês puderem me acompanhar na oração agora. Senhor meu Deus, peço que você me use hoje para trazer a palavra, que o Senhor use todos que estão aqui para entender um pouco mais a palavra do Senhor. Que a gente possa aproveitar esse momento que a gente está em comunhão, que a gente está se divertindo bastante, para que a gente possa manter a comunhão também depois da pregação. Peço que a volta para casa de todos aqui seja tranquila, que a gente possa viver a semana sabendo que o Senhor é o nosso Salvador e que a gente precisa transmitir isso para todas as pessoas. Em nome de Jesus, amém. Se vocês perguntarem isso que eu perguntei para vocês, para as pessoas na rua, é até um bom jeito de vocês começarem um processo de evangelização. Normalmente as vendas têm mais tempo, mas quando vocês tiverem pouco tempo, se vocês estiverem no Uber, estiverem na fila do banco, que você tem pouco tempo para conversar, com 2 minutos de conversa você consegue perguntar para a pessoa para onde que ela acha que ela vai depois que ela morrer. Só que essa pergunta, normalmente as pessoas nunca têm uma resposta certa.
as pessoas normalmente só vêm com incertezas, vêm com, no máximo, esperança. Eles vão falar, eu acho que eu vou para o céu, eu espero que quando eu morrer eu vá para o céu, eu espero que eu vá para um lugar melhor. Só que o negócio é que, normalmente, as pessoas de dentro da igreja também vivem essa dúvida. E a gente pode separar as pessoas de dentro e fora da igreja em 4 grupos. A gente sabe, tem as pessoas que não são salvas e sabem disso. São as pessoas que não querem ouvir da palavra de Deus, sabem que existe alguma coisa, ou que talvez possa existir alguma coisa, mas não quer ouvir nada disso e preferem ficar lá de fora. Geralmente são pessoas que você vai tentar conversar, elas nem vão querer te ouvir falar da palavra. Tem as pessoas que são salvas e sabem disso. São pessoas que encontraram a salvação em Jesus, que vivem na igreja e vivem na igreja sabendo que são salvos. E vivem esse processo servindo a Deus, sabendo que encontraram a salvação. Só que também tem o grupo dos que são salvos, mas não sabem disso. São pessoas que até encontraram a Jesus, mas têm uma fé meio vacilante. As pessoas, é como se o coração das pessoas chegou ao céu, mas o céu não chegou ao coração das pessoas. São pessoas que acreditam que tiveram um encontro, mas dormem à noite com preocupação de que se morrerem, talvez não vão para o céu. E tem as pessoas que não são salvas e não sabem disso. São pessoas que vivem a vida de igreja, que vivem a vida em comunidade, que acreditam que existe um Deus, ou acreditam que tiveram um encontro com Deus, mas que nunca de fato encontraram. E vivem essa vida em pecado e vivem essa vida sem nunca o coração ter encontrado o Espírito Santo. Só que então, como que a gente sabe que a gente foi salvo? Eu falei no começo que eu sou médico, e se você vem com alguma queixa, se você fala para mim que está doente, você está com febre, e você me traz exame de sangue, eu consigo dizer por exame de sangue que você provavelmente tem uma infecção bacteriana, que você tem uma infecção viral, que você está com pneumonia, se você me trazer o raio-x. Só que não tem um exame que a gente vê se a pessoa foi salva ou não. Não tem um dado que a pessoa mostra. Não tem como você tirar um raio-x e está lá o Espírito Santo dentro do seu coração no raio-x. A gente não tem como medir em dados se uma pessoa foi salva ou não, baseado em exames, baseado em qualquer coisa que a gente vai fazer. Mas então, como que a gente sabe se a gente foi salvo? O texto que a gente lê hoje responde isso pra gente. Porque ele começa o texto, conforme eu li para vocês, no versículo 9, falando, quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos dessa maneira, ele começa assim porque ele estava anteriormente falando de forma dura, então tem uma troca importante porque ele volta a falar de forma mais calma, mais branda. Ele começa com quanto a vocês, meus amados. E ele fala, estamos certos de que coisas melhores nos esperam, coisas relacionadas à salvação. E se você lê isso, talvez você fique meio preocupado, meio sem entender, porque está na Bíblia, tem um pastor escrevendo uma carta falando que ele está certo de que a comunidade a quem ele está escrevendo vai receber a salvação. Só que se às vezes a gente não tem certeza da nossa salvação, como então que ele tem certeza da salvação dos outros? E a pergunta que a gente deveria fazer é não só como se eu sou salvo ou não, como que eu faço para demonstrar que eu sou salvo para os outros? Ele segue no 10 respondendo essa pergunta nossa, porque ele fala porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram. É interessante que ele usa aqui a palavra injusto, dá até você grifando a palavra injusto, né? Porque normalmente a gente entende a salvação somente, a gente vê somente aos olhos da graça, da misericórdia de Deus que permitiu que a gente fosse salvo por meio da graça. A gente não crê que a salvação veio por mérito. Só que a palavra justiça para a gente normalmente traz a ideia de que pessoas recebem aquilo que eles merecem. E a gente nunca mereceu a salvação. Justiça, aqui, a palavra injusto, ela foi colocada porque, ao mesmo tempo que Deus amaldiçoa aqueles que vão contra o seu nome, Jesus abençoa aqueles que vão a favor do seu nome, aqueles que creem no Espírito Santo. E ele explica que Deus não é injusto para esquecer do trabalho, porque e qual o trabalho que eles fizeram foi que o amor que mostraram para com o seu nome, e pois vocês serviram e ainda têm servido aos santos, no versículo 10. Aqui, então, ele cita 2 amores, que se você tem um tempo de igreja, você vai saber do que eu estou falando, mas em Mateus 22, 37, Jesus é convidado a responder uma pergunta. Ele é convidado a responder a pergunta de quais são os 2 qual é o principal mandamento que tem na Bíblia. A resposta dele, em Mateus 22, 37, é ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e ame ao próximo como a ti mesmo. Os 2 principais mandamentos, os 2 amores para qual a gente vive, que é o amor vertical para com Deus e o amor horizontal, com o próximo, servindo, sacrificando, compartilhando com as pessoas da comunidade. E esses são os amores que estavam guiando a comunidade
dos hebreus. E como eu falei, os hebreus eles viviam uma vida em perseguição, eles não viviam uma vida de igreja confortável, eles viviam uma vida achando que em algum momento alguém destruiria a igreja, alguém pegaria eles para levar presos, porque eles estavam em perseguição por terem se convertido. Mesmo assim, eles se mantiveram baseados nesses dois amores. Só que, e aí vem a questão, amar a Deus não é uma coisa que a gente faz naturalmente. Não é uma coisa que era para ser fácil de fazer. A questão é que a gente trata o amar a Deus de uma forma errada. Muitas vezes, a gente ama a ideia de Deus. A gente ama a promessa de que a gente vai ser salvo. A gente ama a promessa de que a gente vai estar no céu descansando. Depois de uma vida de trabalho, morrer e ir para o céu descansar é uma boa coisa. Só que a questão é que para alguns de nós, infelizmente, se Jesus não estivesse no céu, não teria diferença nenhuma. A gente seguiria querendo ir para o céu e viver a vida lá porque a gente só quer a promessa do descanso. E isso é um problema porque quando a gente vive uma vida dessa, a gente acaba trocando o lugar que deveria estar o amor de Deus por outra coisa. A gente acaba criando um ídolo que às vezes não parece um ídolo porque a gente está no fim indo na igreja, a gente está no fim servindo as coisas. Mas a gente acaba vivendo um amor pelo serviço ministerial. A gente vive um amor por postar versículos no Instagram e receber curtida. A gente vive um amor por falar para as pessoas e as pessoas acharem bonito o que a gente está falando. A gente vive um amor à diaconia, a gente vive um amor a servir a igreja no que a gente está fazendo, a gente vive um amor à comunidade, a gente ama às vezes a teologia, a gente ama estudar a Bíblia, mas a gente não ama a pessoa de Deus. Só que a gente tem que amar, quando ele fala no texto, e ele fala muito bem, ele fala que a gente tem que amar o nome de Deus, a gente tem que amar o nome de Jesus. Amar isso é amar a pessoa de Jesus. Jesus deixa de ser uma tradição, ele para de ser uma coisa do passado, ele não é uma energia espiritual. Jesus é uma pessoa, Deus é uma pessoa. E a gente vem na igreja ansiando, querendo conversar com Deus. Ele é alguém que a gente precisa amar, é alguém que a gente quer conversar, é alguém que a gente vem na igreja querendo adorar. Ele é uma pessoa para quem a gente quer servir. E se a gente perde esse conceito do que é o amar o nome de Deus, a gente acaba trocando nossa comunhão com Deus por serviço ao ministério. A gente tenta justificar nossa falta de fé e santificação por serviço e oferta. A gente acaba saindo da igreja e peca em um monte de lugar, a gente mente para um monte de gente, vai em festa que a gente não deveria ir, tenta trapacear, tenta passar na frente das pessoas, mas quando a gente vem na igreja, a gente tenta ofertar, a gente tenta participar de serviço para ver se compensa a vida que a gente vive fora da igreja. A gente deixa de orar, a gente deixa de ler a Bíblia com interesse em Deus, a gente deixa de louvar o nome de Deus. E quando a gente faz isso, a gente perde um dos fundamentos que mostra que a gente foi transformado, a gente perde um dos fundamentos que mostra que a gente foi salvo, a falta do amor ao nome de Deus. Só que ele não termina o texto aí, ele segue falando do serviço ao próximo. E para um contexto, o meu pai em uma pregação falou disso recentemente também, mas os hebreus, eles viviam um tempo em que eles estavam sendo presos pelo aquilo que eles faziam. E a prisão naquela época não existia um sistema penitenciário como existe hoje em dia. Não tinha guardas e pessoas que cuidavam da alimentação dos presos. Lá você era colocado num lugar, era sem liberdade e você era destinado a morrer lá, ou de fome, ou de doença, ou de sede. De alguma coisa você morreria, porque se não tivesse quem te alimentar, porque os guardas não te alimentariam, você morreria de alguma coisa. Eu vou pedir para vocês abrirem comigo também, em Hebreus mesmo, no texto, no capítulo 10, de 32 a 39. Só para a gente ter uma rápida ideia do que ele estava passando. Calma que eu tenho que abrir também. Hebreus 10, de 32 a 39, fala o seguinte: lembrem-se dos dias passados, quando depois que vocês foram iluminados, vocês suportaram grande luta e sofrimento. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês,
porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Então, esse texto mostra que os hebreus, eles viviam uma perseguição muito grande. Eles eram feitos de espetáculo, eles eram presos e acabam morrendo na prisão que eram deixados. E eu não sei se vocês já perceberam isso, mas o sofrimento normalmente nos torna pessoas egoístas. É diferente quando você não está em sofrimento, mas está ajudando uma pessoa que está em sofrimento. Porque o sofrimento da pessoa é o sofrimento dela. E o seu sofrimento é somente seu sofrimento. E quando dói na gente, a história é diferente. Quando vocês pegam, não sei, uma gripe, alguma coisa que para o outro pode parecer leve, quando você está sofrendo, se você está de cama, o sofrimento é muito grande porque é um sofrimento seu. Só que o sofrimento do outro é diferente. Por exemplo, se eu, Júlio, morresse hoje, eu acredito, eu vou chutar, que a maioria daqui ficaria triste pela minha morte. Mas, dentro de uma semana, a maioria nem pensaria, porque a vida de vocês segue. Você continua tendo seu trabalho, você continua tendo suas coisas, e eu só viro uma pequena lembrança. Depois de um mês, depois de um ano, as pessoas até acabam esquecendo. Só pensa, teve uma pessoa que viveu na igreja, mas que morreu cedo. A questão é que, para minha família, o impacto seria diferente. A morte duraria, mas a morte é levada pela vida como um sofrimento pessoal. E o negócio dos hebreus aqui é que eles estavam em sofrimento, buscando ajudar pessoas que também estavam em sofrimento. Durante a perseguição, não dá tempo de você arrumar essas coisas. Não dá tempo de você arrumar uma malinha e sair para outro lugar para tentar fugir. Você sai com a roupa, sai com a roupa que está no corpo. Você não tem tempo de pegar seu dinheiro, você não tem tempo de planejar nada, você só foge. E as pessoas que estavam presas eram ajudadas constantemente pela essa igreja que a carta foi escrita, pelos hebreus. Eles iam à igreja, levavam comida, levavam remédio, levavam cobertor, levavam roupa, para tentar ajudar aqueles que estavam presos. Só que o guarda olhava aquilo e falava, peraí, por que você está ajudando alguém que é cristão? Você é cristão também? E aquela pessoa acabava sendo presa. E aí a igreja se reunia e pensava, agora quem que vai querer ajudar os irmãos que agora estão presos e provavelmente ser presos também? O amor ao próximo aqui era um amor ao próximo muito diferente do amor ao próximo que a gente vive. Muitas vezes a gente vive um amor ao próximo que a gente tenta pagar o ingresso do cinema para o amigo, que a gente tenta dar carona para ele num lugar mais próximo que não vá atrapalhar a gente. A gente vive amores que às vezes a gente não se dedica à vida do outro, que não estão errados. A gente deve também ajudar de todas as formas que a gente achar possível. Ajudar financeiramente, ajudar com carona, são ajudas possíveis. Mas o sofrimento, a ajuda a quem a carta está se referindo aqui é uma ajuda muito mais profunda. É uma ajuda de pessoas que estavam em sofrimento, que não tinham nada, que dedicavam tudo o que tinham para ajudar as pessoas que também estavam em sofrimento. A gente acaba ouvindo muitas histórias de missionários que fora da igreja passam sofrimento, e a gente ajuda as pessoas com oração, ajuda da forma que a gente consegue, mas aqui a gente não está em perseguição. A questão é, se você estivesse em perseguição, você pararia de pensar em si mesmo para pensar em ajudar o próximo que também está sofrendo? É um amor que não tem como ser natural. Não tem como você olhar fora da igreja e ver esse amor feito de forma natural, sem ter um Deus por trás tentando organizar as coisas. Tem uma história famosa, que talvez você já tenha escutado, tem algumas versões, mas a que eu vou contar aqui chama de Os 30 Mártires de Cristo. É uma história antiga que 30 cristãos que foram pegos, foram capturados, eles foram levados para uma morte e eles foram colocados em um rio congelado para morrer congelados. Eu não sei se você teve a experiência já de entrar em um negócio que é muito gelado. Se você já praticou algum esporte, tentou fazer imersão, que é entrar no gelo, você sabe que a partir de certa temperatura, o seu corpo não entende essa temperatura, ele passa a entender como dor. O que o seu corpo passa a usar são os nervos de dor, porque passa a temperatura possível do seu corpo entender. Quando você é colocado no gelo, você não morre rapidamente. Você demora para morrer porque o corpo ainda tenta lutar, ainda tenta se adaptar. E morrer congelado é de uma dor muito grande. E os 30 foram colocados no lago congelado. E os 30 começavam a gritar para tentar se motivar: 30 mártires de Cristo, 30 mártires de Cristo, 30 mártires de Cristo.
Eles ficaram gritando, gritando, enquanto os soldados que estavam fora, com fogueira, com roupas, eles estavam tirando sarro, tentando chamar eles para sair. Por que você está morrendo por um Deus que nem existe? Por que você está aí dentro? Sai daqui que a gente vai te dar roupa. Acontece que depois de um tempo, depois de insistir, um deles desistiu, negou a Jesus e saiu. E o restante ficou desanimado. Eles pararam de cantar 30 Martes de Cristo, pararam de cantar 29 Martes de Cristo. Eles ficaram desanimados porque uma alma tinha sido perdida. Então um soldado romano, que estava assistindo aquela cena, ele tirou a armadura, tirou toda a roupa, entrou na água e começou a cantar 30 Mártires de Cristo. Se você estivesse numa situação, você abriria mão das suas coisas por amor, somente para fazer com que aqueles tivessem uma morte, que estivessem cantando juntos? Você abriria mão do conforto das roupas e do fogo que você estava, para poder entrar no lago congelado e sofrer com os que estavam ali, somente por amor a Deus e amor ao próximo? Isso tudo mostra uma coisa que em João 17, 20 a 23 fala, que diz que para que todos sejam um e para que o mundo creia que tu me enviaste, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Quando a gente crê em Deus, a gente vê e crê nesse mandamento que eu falei para você, a gente foi enviado para amar o mundo e amar o próximo, amar a igreja, amar a Deus de uma forma que não é incompreensível, que as pessoas não vão entender o amor que a gente tem. Não é normal, não é natural que as pessoas amem o próximo dessa maneira, que amem a Deus dessa maneira, que abram mão das coisas para poder seguir esse amor. Tem que ter algo fora da existência humana para que isso faça sentido. E de aplicação que eu queria que a gente pensasse, eu perguntei no começo, né, para onde que você vai depois que você morrer. Se você pensar nos 4 grupos que eu falei inicialmente, você pode acabar achando que você está no grupo que é salvo, mas não sabe disso, ou tem medo de estar no grupo que não é salvo e não sabe disso. A questão aqui, desse texto que eu li para vocês, de Hebreus 6, de 9 a 12, é que a gente tem uma maneira de quantificar se a gente é salvo. Ainda melhor, a gente tem uma maneira de mostrar para os outros que a gente é salvo. A gente tem uma maneira de que as pessoas reconheçam que Deus está na nossa vida, porque não é normal que as pessoas tenham esse tipo de amor. Não é normal que quando uma pessoa morre, apareçam no enterro e ofereçam ajuda para a família pessoas que nunca tiveram contato com a família. A família vê pessoas de fora vindo, vê pessoas ajudando em relação à pessoa que foi morta, e às vezes eles nem conhecem quem está vindo. Às vezes um grupo se organiza para ir no hospital ajudar uma pessoa que está doente, sendo que você trocou 2 palavras com ele, mas você sabe que ele é seu irmão, você sabe que você deve amar ele, você sabe que você deve amar o próximo, e você mostra para as pessoas de fora um amor que não é natural. A gente ama a Deus de uma forma que os outros não conseguem entender. No meio de perseguição, no meio de dificuldades, no meio do mundo que está caindo, você ainda segue sabendo que o seu propósito. Então, a gente entender o grupo que a gente está é entender se a gente de fato está aplicando esses amores, se a gente está de fato amando a Deus sobre todas as coisas, se a gente está de fato amando o próximo como a nós mesmos. Entendendo isso, entendendo qual grupo que a gente tem que entender que o nosso papel na igreja não é somente servir. Se você está tentando somente servir, ignorando a ideia do cristianismo, o sentido do cristianismo, a gente está indo pelo caminho errado. Entender que quando a gente fala de amar a Deus, a gente está falando de amar ao nome de Deus. Então, levar isso para a semana, pensando se a gente de fato está amando a Deus ou a gente está tentando trocar o serviço da igreja, a gente está tentando trocar vir aos domingos como se a gente estivesse só vindo num show, se a gente só estivesse vindo no cinema. A gente vem, senta, ouve a música, canta com o pessoal, ouve a palavra, tenta ver se tem algum sentido naquela palavra, se a gente gosta daquela palavra ou não, e vai embora. A gente tem que entender que quando a gente está na igreja, a gente está vindo para adorar o nome de Deus. A gente está vindo querendo ouvir com felicidade a palavra que vai ser pregada. A gente está vindo cantar com felicidade, porque a gente está cantando ao nosso Deus. A gente está orando para uma pessoa que nos salvou. É entender que amar a Deus é amar a pessoa de Deus sobre todas as coisas. E por último, também medir se a gente de fato está amando ao próximo. Entender que se a gente estivesse em situações de dificuldade, se a gente de fato seguiria amando ao próximo. Se a gente vem só à igreja para tentar uma comunhão com as pessoas que a gente é amigo, ou se a gente vem
pensando em tentar ajudar alguém, pensando em sacrificar algo nosso para tentar ajudar o que está próximo da gente. É isso que eu queria trazer para vocês, que eu fiquei pensando depois de ouvir, depois de ler esse texto. Espero que vocês tenham entendido. E eu vou orar para a gente acabar, depois a gente vai ter um momento de comunhão para a gente continuar aqui com a mesma energia que a gente estava tendo, com a mesma vontade de estar com os próximos e comendo algo que vai ter para a gente. Vou orar. Senhor meu Deus, obrigado por essa palavra que o Senhor me permitiu dar. Peço pelo momento de comunhão que a gente vai ter aqui, que o Senhor cuide da vida de todo mundo, cuide da vida dos próximos, dos que estão aqui também, para que a gente possa ser usado e ser luz e fazer diferença na vida de todas as pessoas. Para que a gente mostre o amor de Deus na nossa vida, para que a gente mostre o amor ao próximo, para que a gente seja sal e luz e mostre para todas as pessoas que não te conhecem o amor do Senhor. Para que a gente saia daqui um pouco mais transformado e um pouco mais pensativo sobre sua palavra e que a gente busque fazer a diferença na vida de todos aqueles que a gente conhece. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém.